Nascemos, crescemos, vamos ficando jovens, vamos ficando velhos, mas nem sempre a maturidade acompanha, né? A maturidade, o nosso crescimento interior, nossa evolução espiritual está ligada à energia 3 pela numerologia. Ela que é a responsabilidade de trazer cenários para que possamos crescer e desenvolver. E essa energia está atuando hoje nesse dia 20, né? E o que acontece? Por que muitas vezes nós não crescemos? Porque diante de um cenário traumático ou um conflito, ficamos presos a sentimentos e emoções e não seguimos adiante. Temos dificuldade de olhar para isso, né? Então não há crescimento. Então eu fico empacada naquele lugar, naquele cenário. O cenário nem existe mais. Porém, eu estou sofrendo com aquilo, eu estou conectada àquilo, eu não quero olhar para aquilo, então não há o crescimento. Então, antes de nascer, nós trazemos um programa de vida e nós escolhemos esse programa porque julgamos estar preparados para isso, tá? Eu digo que são DPs que a gente traz de outra vida, né? E se você não acredita em outra vida, você pode acreditar em... falando de uma visão sistêmica, ao seu sistema familiar. Você, em honra ao teu sistema familiar, você é tomado por essa energia do campo, do teu clã familiar, e você vem resolver situações em função do equilíbrio. Então, para que você possa resolver alguma coisa, resolver processos ancestrais, processos de vidas passadas, você precisa passar por um conflito aqui. E muitas vezes esse conflito é traumático. Se ele não se manifestar, você não terá como curar, percebe? Então, eu só curo algo se eu sei que existe. Se eu não sei que existe, eu não vou curar nada. Então, se eu trago um compromisso aqui para resolver, é preciso que haja um cenário aqui, um cenário conflitante ou um trauma, que aconteça alguma coisa onde os registros de memória vêm por vibrações, vêm por frequências vibracionais. Porque o cenário não existe mais, a origem está lá e ficaram só as ondas vibracionais emanando por gerações e gerações, entende? Então, quando eu trabalho esse movimento, automaticamente eu libero os meus descendentes. Então, eu vivo um cenário nessa vida, seja ele qual for, eu só vou crescer se eu tiver a coragem de olhar para isso. E para chegar no 3, eu preciso passar pelo 1 e pelo 2. Então, eu preciso ter a coragem do 1 de olhar para isso e a sensibilidade do 2 para me relacionar com as consequências que essa situação causou, entende? Então, qual a consequência disso? Então, tivemos um conflito aqui, né? Hoje, agora, e aí isso começou a trazer registros de memórias, porque nós vivemos um cenário, e esse cenário, dentro desse cenário, a gente interpreta um personagem através do 3, e esse personagem, ele é interpretado conforme o que eu tenho dentro de mim. Você assiste uma novela, um filme, esse ator ou é bom ou não é bom conforme aquilo que ele traz dentro dele, a interpretação dele. Se ele desenvolve um papel que é coerente com a vida pessoal dele, com aquilo que ele é, com a integridade que ele é, né? Então ele é uma pessoa séria, não adianta você colocar ele no personagem cômico, que não vai funcionar. Então, conforme o que você traz dentro de você, aquilo que você coloca no teu personagem. Se esse personagem terá sucesso ou não, depende do teu desempenho, depende da tua coragem de olhar para isso e se reinventar e avançar por novos caminhos, sabe? Se relacionar com os teus defeitos. Então, eu preciso corrigir esse personagem, certo? Só que, o que acontece? Nós vivemos cenários na nossa vida desde que a gente nasce. E às vezes são cenários chatos, às vezes dentro da família, o pai e a mãe brigando e você carrega coisas, você já começa a desenvolver certos processos que são seus. Você começa a despertar em você sentimentos e emoções que são seus, que você traz desse registro, desse contexto familiar, dessas memórias ancestrais. Então você traz justamente porque diante desse cenário, esse movimento precisa acontecer, esse despertar precisa acontecer,
emergir de sentimentos e emoções precisa acontecer para que você descubra que aquilo não é legal e você trabalhe. Se é legal, você mantém. Se não é legal, você precisa trabalhar isso. Então, quando que o crescimento acontece? Quando eu não bloqueio esse sentimento, quando eu tenho essa coragem do 1 para olhar para isso, quando eu tenho a coragem do 2 para me relacionar com aquilo que eu estou sentindo. Então, eu estou sentindo algo que não é legal, eu preciso olhar para isso. De alguma forma, eu preciso, dentro de mim, começar a perguntar, por que eu estou sentindo isso? Eu não preciso viver o cenário já foi vivido, já é passado. Mas eu trago essa emoção, eu trago essa conexão, eu ainda estou presa ao passado. Então, presa a esse passado, eu não consigo viver uma nova relação, eu não consigo dar um passo adiante, eu estou bloqueada porque eu estou presa nesse passado. Então, eu estou crescendo, cronologicamente eu estou envelhecendo, né? Então, o meu corpo está se desenvolvendo, cronologicamente eu estou ficando mais velho, só que eu estou parada no tempo por causa daquele movimento lá. Eu não cresço, eu não desenvolvo. Então, todos os processos que nós trazemos, bloqueadores, todas as não permissões, todas as crenças limitantes estão ligadas a processos que nós não olhamos. Então, quando surge um cenário na sua vida, é uma bênção, por pior que seja. Preste atenção naquilo que você está sentindo, é aquilo que você tem que trabalhar, porque se você está sentindo, aquilo é seu. Então, olhe para isso e pergunte, por que eu estou sentindo isso? Comece a perguntar, como uma criança, né? A criança é o 3. Então, como uma criança, aquela criança curiosa, mas por que eu estou sentindo isso? Por quê? Porque hoje você sabe que você está seguro, você não está mais vivendo aquele cenário. Hoje você está aqui, agora, e é aqui agora que você resolve. Não adianta ficar olhando para o passado e não resolver. Não adianta você também não querer olhar o passado e estar ligado a ele. Entende? Então, olhe o que é que eu estou sentindo quando aquela memória vem. Porque quando vem a memória, é a logística espiritual dizendo, você está pronto para olhar para isso. Então, olhe, por que eu estou sentindo isso? Veio uma memória lá de uma cena que eu não gosto de olhar, mas por que eu estou sentindo isso? Comece a perguntar sobre o que você está sentindo. Não precisa ir lá na memória, porque a memória já veio, então não precisa ir lá. Então, você vem aqui, agora, no que você está sentindo. Qual é o movimento que você está sentindo? Incômodo. O que é esse incômodo? Eu não sei, não interessa saber. O que interessa? Por que eu estou vivendo esse incômodo? Comece a fazer perguntas. Porque as respostas estão dentro de nós. Quando eu falo despertar da consciência, significa que você precisa acordar. Só isso, a consciência já está ali. Você já está conectado a ela, você faz parte do todo. Então, quando você acorda, começa a olhar para isso, né? Vem, por que eu estou sentindo isso que eu não sei o nome? Estou sentindo isso, mas por quê? Você começa um diálogo mental saudável, porque você convocou a pergunta, você convocou a sua mente para te ajudar. Você não está sendo dominado por ela. Então, você começa a trazer o porquê. E quando esse porquê vier de uma forma clara, onde você sabe, é isso, o que acontece? Você se libertou. Por isso que fala, conheceis a verdade vos libertará. É essa verdade que vem. Você se libertou, acabou o problema. Nesse ponto, nessa frequência, você cresceu.